Oi, Alonso. Bom dia. 2 semanas sem aula por um motivo justo, né? A correção dos livros. Já quero parabenizar todo mundo que levou seus livros, que realmente estavam com as tarefinhas feitas, tá certo? Parabéns a todos vocês, ok? Só antes de começar a aula, certo, gente? Eu só queria falar com vocês sobre uma coisa. Como a gente passou essas 2 semanas, né, na correção dos livros, foi um pouquinho demorado porque eram muitos, muitos, muitos livros, tá bom? Mas falta bastante conteúdo no livro de vocês. E a gente já está nós já estamos na reta final. Como assim, já na reta final? Temos poucas semanas de aula, né? As provas já começam dia 7 de dezembro, as últimas provas, né? Quem for fazer. Então, estamos bem pertinho do final do ano, certo? Bem pertinho de vocês ficarem de férias. Então, talvez não vá dar tempo a gente terminar o livro. Então, o que é que eu vou fazer? Tia, Oi, meu amor. essas provas é quando mesmo, hein? Só dia 7 de dezembro, tá? Porque a nota do livro ficou como nota parcial. Aí ainda tem a história dos 28 pontos, né? Que quem faz 28 pontos, até agora essa prova parcial, juntando as médias do primeiro, do segundo e essa nota do terceiro bimestre, não faz prova, certo? Mas isso aí vai ser uma história mais pra frente, tá bom? Então, como tem pouco tempo, talvez não dê tempo a gente terminar o livro, certo? Aí, infelizmente, gente, eu vou ter que fazer uma coisa em relação às correções, certo? Primeira, o que é que vai mudar? Nós vamos fazer mais tarefas online. Como assim, tia, online? Juntos, aqui na aula, tá certo? Ao invés de eu passar para casa, a gente vai fazer logo aqui juntos. Vou perguntando e vocês vão me respondendo e já vamos fazendo na hora da aula. E as correções, algumas correções, por exemplo, quando for interpretação de texto, eu vou deixar as respostas lá no Google Sala de Aula, tá certo? Eu adoro fazer correções, eu acho que é muito importante, é uma parte que vocês aprendem muito com as correções, porém, infelizmente agora vai ser assim, tá certo? Correção, vou deixar lá no Google Sala de Aula. Vou deixar um arquivo, você vai olhar o arquivo e olhar suas respostas e corrigir, certo? Para que dê tempo nós vermos os conteúdos, os mais conteúdos possíveis, tá certo? Ok? Tá bom, Duda. Então, hoje, gente, a gente vai começar na página 256. Já vão abrindo o livro na página 256. Tá certo? Enquanto eu vou falando. Hoje nós vamos ler um texto, certo? E ao ler o texto, a gente já vai responder as perguntas sobre o texto hoje. Por quê? Porque amanhã a gente já vai começar com conteúdo novo. É um conteúdo um pouquinho extenso. Então, amanhã não quero fazer correção, a gente já vai começar com conteúdo, tá? Então, vamos lá. Se alguém, porventura, quiser ler, me diz aí no chat. Pode sim, viu, Eudairton? O Eudairton vai ler, tá certo? Eu posso ler depois da Ayrton, tia? Pode, meu amor, pode sim. Vamos lá, Eudairton. E depois, Alonso, sem perca de tempo, vamos iniciar a nossa Depois do leitura. Alonso pode ser eu, tia? Certo, pode, gente, mas só vou pedir para vocês me dizerem aí no chat, tá certo? Se alguém mais, além do Caio, for querer ler. Tá bom? Então vamos lá. Eudairton começa, depois Alonso e depois o Caio. Vamos lá, Eudairton. Página 253. Pode começar, tia? Pode, meu amor, pode sim. Alguém está você. Certa vez, um homem resolveu invadir os campos de um vizinho para roubar um pouco de trigo. Se eu tirar um pouco de campo, ninguém irá perceber. Pensou, mas reunirei uma pilha de trigo. Então ele esperou pela noite mais negra, quando grossas nuvens cobriam a lua, e saiu às escondidas de casa, levando consigo sua filha mais nova. Muito Continua? bem. Não, agora o Alonso. Certo. Tia, eu voltei agora porque minha internet estava ruim. Tudo bem. Sussurrou. Fique de guarda, para caso de alguém aparecer. O homem entrou silenciosamente no primeiro campo e começou a colheita. Logo depois a criança gritou: Papai, alguém está vendo você.
Muito bem. Caio? Ei, tia, deixa eu só falar uma coisa. Depois da leitura, tá bom, amor? Tá certo. Caio? O homem entrou silenciosamente. Ai, não, O homem olhou. me olhou em volta sem ser ninguém, sem ver ninguém. Juntou então o trigo roubado e seguiu adiante para o segundo campo. Papai, alguém está vendo você, gritou a criança de novo. O homem parou e olhou em volta, mas não viu qualquer pessoa. Por isso, amarrou o trigo roubado e que palavra é essa daqui, hein, tia? E esgueirou-se. Esqueirou-se para o último campo. Muito bem. Papai, alguém está vendo você. Continua, não? Agora o Hudson, tá? Para terminar. Papai, alguém está vendo você. A criança gritou novamente. O homem parou a colheita, olhou para todos os vasos e mais uma vez não viu pessoa alguma. Por que você fica dizendo que alguém está me vendo? Perguntou ele zangado. Já olhei para todos os vasos e não vejo ninguém. Papai, murmurou a criança, alguém está vendo você lá de cima. Muito bem, gente. Pode falar, Kaique. Daqui a pouco a gente fala sobre o texto. Kaique? Ei, tia, Oi, meu amor. é por causa que eu perdi as duas últimas aulas. Tem como a tia avisar depois? Que ela Eu tava não sem entendi. internet. Como é, Kaique? Eu não entendi. Eu perdi as duas últimas aulas que eu tava sem internet. Minha internet caiu e demorou muito pra voltar. Ah, aviso, Aí viu? depois As a tia tem primeiras, como né? pra ver. Aviso, viu? Sem Tá certo, problema. obrigado. Eu aviso no grupo dos professores. Por nada. Então, vamos lá, gente, falar aí do texto, né? E aí, os meninos leram. O que foi que vocês. Tudo bem, Odair, tá? Aviso também, tá? O que foi que vocês entenderam aí, né, desse texto? O título do texto, Alguém Está Vendo Você. Na página 258, tem algumas perguntas para serem respondidas oralmente acerca desse texto, tá certo? A gente já vai fazer essas. Vamos discutir, né, o texto usando essas perguntas da página 258, que diz assim: ó, você já ouviu falar que a fé remove montanhas? Fé é acreditar que existe um ser supremo que está sempre nos ajudando e orientando. O texto nos dá uma demonstração clara de fé quando a criança diz que alguém está olhando para o seu pai. Independente de religião, tá certo, gente? A fé é isso, é acreditar que existe um ser supremo, um ser maior que todas as coisas, que todo mundo, né, que está acima de tudo, que nos orienta, certo? E ele está acima do nosso entendimento. Aí tem algumas perguntinhas aí para vocês responderem oralmente, né? Não precisa copiar. Que diz assim a primeira: o que você achou da atitude do homem? Podem me dizer no microfone um por vez, tá certo? Quem quiser falar. O que vocês acharam? Qual foi a atitude do homem do texto? Pode falar, Eldairton. Tia, eu achei que foi errada, porque ele foi roubar. Por que ele não plantava no terreno dele mesmo? Muito bem, uma visão muito boa, Eldairton. Por que ele não plantava, né? Ele achava mais fácil o quê? Pegar um pouquinho de cada campo, assim ninguém ia perceber que ele estava roubando, verdade, Eldairton, sendo que ele podia plantar, né? Pode falar, Caio. Que eu achei errado também, porque, como o Deck falou, ele poderia muito bem ter plantado no campo dele. Verdade, mas ele achou mais fácil o quê? Roubar, né? Verdade, pode falar, Alonso. Tia, eu achei que ele poderia ter pegado pelo menos aquele negocinho que é feito logo para plantar A o semente, pé, né? certo? Para plantar e fazer um campozinho de trigo no Para ele, né? campo dele. Verdade, gente. Muito boa a visão de vocês. Ele poderia o quê? Ter plantado, né?
mesmo que fosse pequeno, ter plantado em algum lugar. Mas para plantar, ele ia ter bastante trabalho, né? Então, o que foi que ele pensou? Vou pegar um pouquinho de cada campo e ninguém vai perceber. Então, ele achava mais fácil o quê? Ir na plantação de alguém e roubar, tá certo? Tudo bem, Renan, eu aviso, tá, amor, também? Que você e o Daí e Kaique estavam com problemas na internet. E aí, mais alguém quer falar? Pode falar. Tia, eu achei errado a atitude do homem de ter roubado e ainda levar sua filha para roubar com ele, mais nova. Verdade, Hudson. Ainda tem esse fato que nós não estávamos prestando atenção. Ele ainda levou a filha para a filha ficar de olho, né? Se alguém viria. Verdade, ainda teve isso. Ele poderia plantar, mas resolveu roubar e ainda levou a filha para ajudá-lo, né? Teve aí essas duas coisas na história. A pergunta 2 diz assim: você já tentou enganar alguém? Se sim, como você se sentiu? Aqui é uma resposta bem pessoal. Se alguém quiser responder, pode respondê-la, tá certo? Como você já tentou enganar alguém? Vocês já tentaram enganar alguém? Como foi que vocês se sentiram? Já tentaram fazer uma brincadeira com alguém, enganar alguém? E aí, alguém quer falar sobre isso? É bem pessoal essa pergunta. Se não, a gente vai passar para a terceira, certo? Na terceira, Tia, pode falar. tia, eu já, tia, meu primo, engano ele demais, tia, mas é que é de raiva. E tanto que ele me engana, eu engano ele. Aí depois que eu faço isso, eu sou diferente dele, eu fico arrependido de ter feito isso com ele. Faz, mas depois vem o arrependimento, né, Kaique? Né? Normalmente é assim que acontece, quando a gente tenta enganar alguém, né? Depois a gente se arrepende de ter feito isso. Pode falar sim, João Pedro, por favor, meu amor. Então, tia, quando eu tô jogando, eu não gosto de perder, mas meus pais falam que isso é errado. E eu já entendi. Realmente, João Pedro, ninguém gosta de perder, né? Dificilmente, mas a gente tem que aprender que, como seus pais já lhe ensinaram, né? Que bom que você entendeu. Que algumas vezes na vida a gente vai perder, né? Seja no jogo, quando a gente é criança, em uma brincadeira, quando a gente chega a uma certa idade, que a gente vira adulto, a gente perde muitas coisas também, e é interessante realmente a gente aprender isso desde criança, né? Realmente a gente não gosta de perder. Eu lembro que quando eu era criança eu detestava perder também nas brincadeiras. Mas aí a gente vai amadurecendo e aprendendo que faz parte da vida, né? Por mais que a gente não goste. Certo? Aí, terceira questão. Pode falar. Eu fico Valeu, muito Daí. bravo quando eu tô jogando. Eu fico muito bravo quando eu tô jogando e eu perco. É verdade. Eu não conheço muita gente que gosta de perder, mas tem que aprender, né? Que um dia a gente ganha, um dia a gente perde, né? Isso é normal da nossa vida. Na terceira pergunta diz assim: a menina deixa claro que alguém estava vendo aquela situação. A quem a menina estava se referindo, gente? O tempo todo a menina dizia que alguém estava vendo o pai dela, né? E a quem ela se referia? Deus. A Deus, né? Para quem acredita em Deus, né? Ela estava se referindo a Deus, a um ser supremo. Acredito que todo mundo aqui deve acreditar em Deus, né? Mas ela estava se referindo a um ser superior, né? A Deus, para quem acredita em Deus. Realmente, o pai dela não entendia, né? Quando ela dizia, papai, alguém está vendo você, papai, alguém está vendo você. Ele achava que era alguém, o dono do terreno, e ele olhava para os lados e não via ninguém, né? Então, ela estava se referindo a Deus. E na quarta questão, outra pergunta bem pessoal. Você já fez alguma coisa errada e percebeu o olhar de Deus? Você fez alguma coisa errada, a mamãe não viu, o papai não viu, a tia não viu, ninguém viu. Mas você sentiu como se Deus estivesse vendo você fazendo aquilo errado. E aí, alguém quer contar a experiência? Ah, tia, já. Mas só não vou dizer o que é. Tudo bem. Não tem problema, né? Bem pessoal essa pergunta. Mas é Eu só já. se vocês não. Oi, Caio. Eu já. Se não quiserem falar a situação, mas é só para vocês
refletirem, né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, como o homem aí do texto, e ninguém está vendo. Às vezes a gente percebe, né? A gente sente que tem um ser muito maior que está vendo aquilo. Eu acho que já aconteceu com a maioria das pessoas, né? Que bom, Hudson. Vamos lá. Estou vendo aqui as respostas de vocês, né? Pois agora, depois dessas perguntas, né, que a gente ia responder oralmente, vocês já vão pegar um lápis, tá certo? Uma borracha, para começarmos a fazer a atividade, como eu disse para vocês, né? Que a gente vai fazer atividades agora online, tá certo? Vamos lá. Se alguém quiser ler as perguntas, gente, vai me dizer aí no chat, tá certo? Para a gente não perder tempo. A primeira pergunta aí é sobre o vocabulário, estudo do vocabulário, tá certo? Qual é o significado de murmurou? Verdade, João Pedro. Podem ir procurando no vocabulário, tá? É verdade, João Pedro. A Deus ninguém engana, né? A gente pode enganar todas as pessoas, até os nossos pais, mas a Deus a gente não engana nunca, jamais. Né? Ele é onipresente, onisciente, está em todos os lugares e vendo tudo. Né? Bem interessante a lição aí que esse texto passa. Aí vamos aí agora para o vocabulário. Posso falar um? Pode falar. Produzir um som surdo e prolongado. Exatamente, gente. Essa primeira questão vocês vão encontrar lá no vocabulário, na página 257. Tá certo? O que é murmurou? Produziu um som surdo e prolongado, né? Ou falou baixinho, certo? Pode ser. Tanto falou baixinho, quanto produziu um som surdo e prolongado. Aí vocês já vão escrevendo isso, tá certo? Porque amanhã, quando começar a aula, eu não vou mais fazer correção dessa atividade, tá certo, gente? Aí vamos aqui. A questão número 2. Pinte os quadros com o significado das palavras em destaque nas frases. A primeira palavra aí em destaque é a palavra campo. Tem assim. O homem entrou silenciosamente no primeiro campo. Gente, o que significa campo? É um terreno plano e extenso, destinado à agricultura ou às pastagens, ou é a ação de colher produtos do solo? O que é campo? Aí vocês vão pintar o que é campo. E aí? Você já É o primeiro, tia. A primeira. Vocês já estão aí, gente, com todo o material, tá? O lápis de cor, o lápis de escrever, borracha, tudo, para vocês já irem fazendo. Ok? B. Certa vez, um homem resolveu invadir os campos de um vizinho para roubar um pouco de trigo. E aí, o que significa roubar? Entrar à força ou hostilmente, ou retirar de modo violento ou desonesto. O que é roubar? Qual dos dois quadros? Os retângulos, no caso, né? O segundo é retirar algo. Pode ser de forma violenta ou de forma desonesta, né? No caso do texto, ele não usou a violência, mas ele usou a desonestidade. Ele estava sendo desonesto, né? Porque ele estava roubando algo, pegando uma coisa que não era dele, certo? Aí vocês já podem aí pintar ou vocês deixem marcado para depois vocês pintarem, certo? Alguém gostaria de ler a terceira questão? Eu posso ler, tia? Pode sim, Caio. Se alguém mais quiser ler as outras questões no chat, tá? Pode ler, Caio. Associe as colunas. 1. Invadir. 2. Roubar. 3. Campo. 4. Esqueirar. 5. Colheita. 6. Murmurar. Pronto. Eu vou dar, são 9h10, eu vou dar um minutinho, acho que é o bastante, para vocês tentarem procurar aí. Tá? Não, vamos fazer juntos. É melhor, mas invadir. Eu vou dar um tempinho para vocês procurarem o que significa invadir. Procurem aí. O que é invadir, gente? Vão olhando aí nas opções, né, dos quadradinhos, e o que significa invadir. Extensão de terra, ação de colher os produtos do solo, retirar-se com cautela, falar baixinho, tomar e dominar, ou o último, retirar de modo violento e desonesto. O que é invadir?
Acharam? Retirar de um modo violento ou desonesto. Esse aí, retirar com violência ou de forma desonesta, seria o quê? Não seria invadir, seria o quê? É Tirar. tirar com cautela. Eu coloquei tomar e invadir. Tomar e dominar. Pronto, tomar e dominar, tá certo? Invadir é tomar e dominar, certo? O que o Caio falou, retirar de modo violento ou desonesto é o quê? Procurem aí. A gente viu na questão. Roubar. Roubar, isso mesmo. Roubar. O terceiro é campo. O que significa campo? Procurem aí. Extensão de terra. Extensão de terra. Vão acompanhando. Isso mesmo, Caio. E esgueirar-se, né? Essa palavra aí que bem Eu estranha. coloquei retirar-se com cautela. Isso. Esgueirar-se é retirar-se com cautela, ou seja, com cuidado, né? Esgueirando-se, para ninguém ver, por exemplo. Certo? Então, é retirar-se com cautela. Cautela, desculpa. Colheita. O que é colheita? Colheita, eu coloquei ação de colher os produtos do solo. Isso. E murmurar é o que, gente? Falar baixinho. Falar baixinho, né? Então, a ordem, observem aí que a ordem fica 3, desculpa, 5, 4, 6, 1, 2. Obrigada, Alonso. É isso mesmo. 3, 5, 4, 6, 1, 2. Certo? Vamos lá. Quarta questão. Reescreva as frases, substituindo a palavra destacada por um sinônimo. Faça as modificações necessárias. Aí vocês vão substituir a palavra em destaque por outra palavra de sentido semelhante, tá bom? A primeira frase tem assim: a menina sussurrou ao ser descoberta. Como é que poderia ficar essa frase, gente? Vocês podem usar o vocabulário, tá? A favor de vocês. Como ficaria? Se vocês já A souberem... menina murmurou ao ser descoberta. Sussurrou. Pode ser sim, Eudairto. A menina murmurou ao ser descoberta, certo? Então, vocês podem trocar esse sussurrou por murmurou, certo? Aí já vão escrevendo, porque amanhã a gente não vai voltar para essa tarefa, tá bom, gente? B. O homem invadiu a propriedade do vizinho. Como é que fica? O que é que vocês acham? O que é que a gente pode substituir a palavra aí? Como a gente pode substituir a palavra invadiu? Vocês podem trocar por mais de uma palavra, tá? Esgueirou-se até a propriedade do vizinho. Esgueirou-se. Eu não entendi, Eudair. Pode repetir, por favor, meu amor? O homem esgueirou-se até a propriedade do vizinho. Mas, no caso, esgueirou-se é sair com cuidado, entendeu? Por exemplo, você está fazendo alguma coisa errada em algum lugar. Aí eu digo, a menina esgueirou-se daquele lugar, né? Saiu com cuidado para ninguém ver. Agora, Então é invadir, tio. é o quê? Invadir é o quê? Invadir. É Invadir é você entrar. entrar à força, né? Entrar à força. Aí vocês podem colocar. O homem entrou à força na propriedade do vizinho. O homem entrou à força na propriedade do vizinho, que vai ficar aí com o mesmo sentido de invadir, tá? O homem entrou à força na propriedade do vizinho. E a C, alguém roubou o trigo. Como poderia ficar aí essa frase? Alguém pegou o trigo. Exatamente, né? Alguém tomou o trigo, né? Alguém pegou o trigo sem permissão, né? Poderiam ser várias aí palavras que a gente poderia colocar aí nessa questão, no caso aí da palavra roubou, certo? Ok, gente? Podemos tentar fazer a cruzadinha. Acredito que sim, né? Vamos lá, gente. Essa cruzadinha só tem 3 opções. Bem simples. Tia, Oi, pode Yuri. repetir a C? A B? Aham. Posso, meu amor. Fica
o homem entrou à força na propriedade do vizinho, tá? O homem, Chegou a resposta da C. a Eu não C, ouvi. pronto, a B. O homem entrou à força na propriedade do vizinho. E a C, alguém tomou o trigo, tá? Pode ser só tomou. Alguém tomou o trigo, certo? Aí vamos aí, tentar a cruzadinha, daqui a pouco eu repito, tá? Se precisar. Campo, gente. Contem aí os quadradinhos, faltam 4 minutos. Dá tempo a gente fazer essa. Alguém já disse. Qual é? Plantação. Muito bem. Aí vocês vão completar aí a cruzadinha com a palavra plantação. Certo? No item A. Plantação. Certo? Depois, no item B, nós temos roubar. Roubar. Tomar. Tomar. Muito bom. Tomar. Dá certinho aí com a palavra plantação. Então, a fica plantação, a B fica tomar. Essa C, eu acredito, gente, que a C, muita gente não conhece essa palavra, certo? Que vocês vão precisar para completar essa cruzadinha. Então, se vocês precisarem usar o vocabulário, o dicionário, que tem lá na página, deixa eu ver aqui a página, que tem lá na página 257, vocês podem usar, tá? Que é sussurrar. É uma palavra que não é muito usada, certo? Mas faz parte do nosso vocabulário. Sussurrar. Pode repetir? Posso, meu amor? Enquanto vocês procuram a C, tá? É a 5 que você quer, Caio? Ah, meu amor, dá 5. É Você plantar. só disse como é que se escreve. Acho que não deu certo aqui, não. Não tá dando certo? Eu vou colocar aqui no chat, tá? É na A, tá? A. Enquanto vocês procuram a C, eu vou colocar aqui a A, que é plantação. Tem os quadradinhos bem certinhos. E a B, que é tomar. Alguém conseguiu encontrar C, que é sussurrar? Eu não encontrei, tia. Não? Deixa eu ver se tem mesmo no... A C é uma palavrinha que vocês não... Eu acredito que nós, né? Não usamos muito no nosso vocabulário. Eu vou dizer, tá? Qual é a palavra? Sussurrar é ciciar, tá? Por exemplo, quando eu quero dizer assim, a menina sussurrou. Eu também posso dizer assim, ó, a menina ciciou, né? É uma palavra bem, eu acredito que ninguém use essa palavra no dia a dia, mas existe, tá? Então, na cruzadinha, vocês vão colocar ciciar. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês escreverem de forma correta. Sussurrar é a mesma coisa que ciciar. Olhem aí no chat, certo? Alguém conhecia essa palavra já? Eu acredito que não, né? Eu não sabia nem que existia. Pronto. Por isso que é interessante a gente trabalhar com o vocabulário, né? Uma palavra nova para o nosso vocabulário. Sussurrar é a mesma coisa que ciciar. Sussurrou é a mesma coisa que ciciou, tá certo? Então, uma palavra nova aí para o vocabulário de vocês, né? Ciciar. Ok, meus amores? As atividades para casa, tá certo? Vão ficar as da interpretação de texto, trabalhando o texto, certo? Mas amanhã é uma coisa bem interessante. A gente já vai iniciar conteúdo novo, tá certo? Então, se amanhã iniciar a aula sem fazer correção, vocês já sabem que é porque eu vou deixar essa correção, né, da parte do texto lá no Google Sala de Aula. Porque o que nós vamos estudar amanhã é gramática, a gente vai estudar sobre sujeito, predicado. Então, já é conteúdo de prova. Então, amanhã não vamos iniciar a aula com correção, tá bom, meus amores? Já vamos iniciar com gramática, ok? Desejo a vocês uma boa tarde, né? Um bom dia, ainda é 9h20, são 9h20, né? Então, desejo a vocês um bom dia, um beijo, fiquem com Deus, cuidem-se e coloquem, por favor, o nome. Quem já colocou, ok. Quem ainda não colocou, coloca nome e turma, por favor. Tchau, tchau, beijos e fiquem com Deus.
Bom